no livro de Lucas, capítulo 11, noite de ceia. Vamos embora às 9h30 da noite, com certeza. Vamos ver os melhores momentos do esporte lá no Fantástico. Lucas capítulo 11, versículo 1. Tenho por tema nessa noite algo que muitas vezes também questionei e acredito que pode ser dúvida também de muitos aqui presentes. O tema da mensagem é como devo orar. Meu irmão, eu confesso a você que muitas das vezes eu já me perguntei: será que eu estou orando certo? Será que o jeito que eu estou orando é o mais acertado? Obrigado. Eu não sei se você já fez essa pergunta, porque você ora e de repente não surte o efeito que a gente gostaria que acontecesse através da nossa oração. Eu não sei se isso só aconteceu comigo ou se isso acontece com você também. Eu quero trazer aqui, lendo em Lucas 11:1, algo que foi um pedido dos apóstolos a Jesus, para que ele fizesse algo que nesta noite eu tenho certeza que Deus também vai nos orientar através de sua palavra, como devo ou como devemos orar. Encontraram aí? Diga amém. Amém. Deixa eu mudar aqui que eu voltei para Mateus. É Lucas 11. Está aqui. Um dia Jesus estava orando num certo lugar, e quando acabou de orar, um de seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. E eu confesso a você que em nenhum momento na igreja, em todo esse tempo, alguém chegou para mim e falou assim: senta aqui, eu quero ensinar passo a passo como deve ser orado. Alguém teve essa oportunidade? Não aconteceu comigo isso. E de repente pode ter acontecido com você, e é uma forma também até de que aquele que está recém-chegado na igreja, eu posso estar ali orientando. Mas alguém um dia, quando chegou na igreja, recém-convertido, o pastor chegou: senta aqui, eu vou te ensinar como é que você deve orar. Alguém recebeu essa instrução? Dá um sinal com a sua mão. Não vi nenhuma mão levantada. A gente acaba aprendendo de uma forma que Deus nos ensina, mas isso não quer dizer que a palavra de Deus não nos orienta a esse respeito. Ela orienta sim. E aí eu quero ler com você como introdução, fazendo parte da introdução ainda, o que está escrito no livro de Mateus, primeiro evangelho, Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 15. Abra lá, rapidinho. Nós vamos ler esse texto e nós vamos dar aqui algumas orientações que Deus me deu. Não quer dizer que é somente isso que eu vou falar, que é o absoluto, não existe, vou esgotar o assunto. Não, cada um vai ter a sua experiência com Deus. Mas aqui nessa passagem, Deus nos dá algumas orientações a esse respeito. E a oração do Pai Nosso. Tirando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o segundo que é mais lido ou mais declarado é a oração do Pai Nosso no mundo inteiro. O segundo é a oração do Pai Nosso. O primeiro é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que está escrito em Salmos. E aqui ele diz assim, versículo 9 de Mateus 6: portanto, vós orareis assim. Se você tem uma Bíblia onde o momento que Jesus fala é letra vermelha, você então está lendo exatamente isso que eu vou ler, está escrito em letra vermelha. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje,
E perdoas as nossas dívidas, em algumas traduções, ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores ou aos nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aqui nós vemos de uma forma mais abrangente, de uma forma macro, por inteiro, aquilo que o Senhor nos ensinou como oração. Mas este texto, embora nós repetimos várias vezes em algumas orações, e confesso a você que é melhor repetir esse texto por várias vezes do que, de repente, repetir outras coisas. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, mas aleluias por quê e glória a Deus por quê? Essa repetir aleluias, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, não, o Senhor falou, mas o que você quer? Oh, que legal que eu estou aqui perto de você. Oh, que bom que eu vim aqui. Oh, que bom que você está aqui. Oh, que bom, mas fala logo, o que você quer? Alguém liga para a nossa casa e fala assim, nossa, eu estava com uma saudade tremenda, te liguei. Você vai falar assim, pode falar, você está precisando de alguma coisa? Ah, foi bom você perguntar. Nós temos que, além de falar glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, nós temos que dar para Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que queremos. Embora a palavra de Deus nos diz que Ele já sabe de tudo, mas Ele espera que nós nos manifestemos. Quando Ele chegou naquele cego à beira do caminho, era um cego, estava à beira do caminho, era explícito isso, estava evidente. Mas o Senhor perguntou para aquele cego, o que queres que eu te faça? Quando nós pedimos algo a Deus, isso passa a ser um exercício da nossa fé, porque Deus não quer dar simplesmente algo para nós, mas Ele quer ter um diálogo com a gente. E quando a gente pede algo para Deus, a gente está conversando com Ele. E que bom que isso acontece. Deus quer, Ele tem tudo em seu celeiro para nos dar. Ele tem tudo que eu preciso, Ele tem tudo que você precisa. O que nós precisamos é de conversar. Aí Ele continua nos ensinando através das suas passagens, e o primeiro passo, a primeira parte que nós devemos entender é como devemos orar. Na verdade, eu vou falar para você aqui como você não deve proceder no momento de uma oração. E para isso, você está com a sua Bíblia aberta em Mateus 6, eu quero que você volte para o versículo 5. Há algumas orientações dadas por Deus aqui, para mim e para você, de coisas que nós não devemos fazer em uma oração a Deus. Coisas que nós não devemos colocar numa oração quando nós fazemos a Deus. Versículo 5 de Mateus 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas. A quem Jesus estava se referindo aqui? Ele estava se referindo ao judeu, aquele fariseu, aquele homem que conhecia toda a Bíblia, cobrava a lei das pessoas, mas eles mesmos não eram praticantes desta lei. Então, não seja como os hipócritas, aqueles que conhecem a lei, conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. Pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. O que o Senhor está falando aqui para mim e para você? Que quando nós formos orarmos a Deus, nós devemos orar pensando em Deus nos ouvindo. Eu estou me dirigindo ao Senhor Deus em nome de Jesus, então eu esqueço as pessoas que estão do meu lado e focalizo Deus ouvindo essa minha oração. Mas existe algumas pessoas na Indonésia que quando ora, ele até dá uma abridinha no olho assim para ver se o irmão está dando aquela olhadinha, e aí ele aumenta a oração, ô Senhor, lamassuri canta lá, ô lamassuri canta lá. Faz a sua oração, mas não para se dirigir a Deus,
mas para de repente mostrar para a pessoa do lado ou para quem está perto que está orando. Não é isso que o Senhor quer de mim, quer de você. Ele quer que a gente ore espontaneamente. Sabe, quando há uma felicidade, quando há em nós uma alegria, a gente fala com veemência, aleluia, glória a Deus, mas fala não querendo mostrar que é mais do que alguém, mas porque aquilo é algo que Deus está nos dando. A motivação é outro, o desejo é outro, não é aquilo de chamar a atenção de alguém. E ele disse assim, não fiquei, como eles, como os hipócritas, que só querem ser vistos pelos homens. Eles oravam na igreja, eles oravam nas praças, mas eles só queriam ser vistos. E a palavra de Deus diz assim, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão, já receberam a sua recompensa. Esses homens, esses judeus que eles oravam na sinagoga e nas esquinas, quando alguém olhava, porque eles oravam, os fariseus é aqueles que faziam a oração mais longa. Às vezes a nossa oração longa é 15, 20 minutos, você fala assim, não aguento, não é dor no joelho, já não sei nem o que orar mais. Os fariseus oravam horas. E as pessoas falam, nossa, olha aquela pessoa, ajoelhou ali já faz um tempão. Eu fui almoçar, voltei, e a pessoa está orando ainda. Mas eles faziam isso para ser visto. E orava aquelas orações assim, oh grandíssimo, ilustríssimo, oh potestade, oh labás, uliandalás. Mas não era para tocar o céu, era para chamar a atenção das pessoas. Isso é algo que Deus não quer de nós. Esses fariseus, quando faziam isso, a recompensa dele não vinha nada de Deus. A recompensa que eles tinham já era de ser visto orando daquele jeito pelos homens, pelas pessoas. Quando nós oramos a Deus, nós temos que fechar de repente os nossos olhos para não ver as pessoas andando, os movimentos, para que nada nos tire a atenção de Deus, mas orar abertamente ao Senhor, porque Ele é que precisa ser chamado a atenção. A minha oração tem que chamar a atenção de Deus. A sua oração tem que chamar a atenção de Deus. É isso que nós estamos aqui dizendo que não devemos fazer, chamar a atenção dos homens, mas de Deus. O versículo 6, olha aí. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Dá uma impressão que a gente não pode mais orar na igreja. O que a palavra de Deus está nos dando a entender aqui é que nós devemos entrar dentro de nós. É algo meu, é algo seu com Deus, não se importando com quem está próximo de você. Tem alguns lugares que, dependendo de quem senta perto da gente, a gente não fica à vontade para orar. A gente não fica à vontade para ser espontâneo com Deus, e nós devemos ser espontâneo com Deus. Falar aquilo que está vindo de dentro de nós, sem se importar com quem está à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, ou que está sentado atrás. E ele disse assim: fecha a tua porta e ora ao teu pai, que vê o que está em oculto. Isso quer dizer o quê? Que nas minhas orações e nas suas orações, Deus sabe, não interpretando pelas palavras que estão sendo dito, mas Ele consegue visualizar e interpretar o sentimento que está naquilo que eu estou falando. Eu posso ficar horas e horas de joelho, simplesmente pensando no que eu vou fazer amanhã, ou que vou deixar de fazer, e muitos que passam por mim, vendo-me de olho fechado, ajoelhado, vai falar: nossa, como ele ora, eu não estou nem ali. Eu só estou que nem num velório, só de corpo presente, porque a minha mente e o meu pensamento está no amanhã, está em outro lugar. O Senhor, Ele quer de mim e de você algo que Deus possa ver dentro de nós, a sinceridade, não o que está do lado de fora, não a nossa aparência. Deus, Ele sabe que a nossa aparência muda. A gente muda. Nasce bebezinho, vai crescendo, nasce bonitinho, pequenininho, quando cresce fica grandão, bonitão. É assim, muda.
o tamanho, muda os desejos, muda as vontades. Ora, quando criança gostava de uma coisa, quando cresceu, quando é bebezinho, come tudo na papinha. Depois que cresce, esse eu não como. Cenoura? Não como cenoura. Não como alface, não como alface. Aí depois que casa, come tudo. Talo, casou. Muda as coisas. Eu só como carne de primeira, casou. Eu não estou querendo desanimar ninguém, tá? Mas é tempo, é épocas da nossa vida. O Senhor, Ele quer ver o que está em oculto, o que é real mesmo, o que é verdadeiro. Eu posso estar vestido com o terno dos mais bonitos, mas não importa o terno, importa quem está dentro dele, o que está dentro de mim, o que está dentro de você. Isso que é importante para Deus. E o versículo 7, antes do versículo 7, vamos terminar aqui. E vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. A nossa recompensa vem pelo que nós estamos falando, mas que flui lá do nosso interior. Quando nós fazemos uma oração, sabe aquela oração que você chega aos pés do Senhor, você chora aos pés do Senhor? A palavra de Deus diz que quando esse choro é feito aos pés do Senhor, a palavra nos ensina que Ele colhe essas lágrimas e escreve num caderno, escreve no livro, essas lágrimas que foram choradas. É algo que Deus valoriza, é a entrega. Por que que Pedro, depois que foi e chorou amargamente, pedindo perdão ao Senhor, depois que ele saiu dali, ele nunca tinha convertido uma alma, uma vida. E Jesus falou para ele assim, quando tu converter, apacenta minhas ovelhas, apacenta o povo. Ele não era convertido, mas depois que ele se jogou ao chão, em lágrimas, a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Quase 3.000 almas. Quem era Pedro? Alguém que chorou nos pés do Senhor, fez uma oração que Deus percebeu que aquela oração não veio da boca para fora, mas veio das suas entranhas, veio de dentro, do profundo do ser dele. E para você ter uma ideia, quando Pedro andava pelas estradas, as pessoas colocavam os doentes na beira do caminho, porque se a sombra de Pedro passasse por sobre aqueles que estavam enfermos, a pessoa era curada. Ora a lágrima, olha a entrega que Pedro fez, a oração de Pedro ali naquele momento de arrependimento, de ter negado Jesus. O conserto com Deus foi grande o que Pedro fez. Foi reconhecido. Depois que ele fez a primeira pregação, as pessoas começaram a falar assim, esse Pedro não era o mesmo que está lá, hein? Senhor, que transformação, que mudança. É isso que Deus vai fazer comigo e com você todos os dias. Quando nós orarmos a Deus, o Senhor vai falar assim, olha, é impossível resistir a essa oração. É impossível resistir a sombra de Pedro passando por cima dos doentes. O Senhor falou assim, não, esses doentes têm que ser curados, porque há fé. E ali os doentes eram curados. O mesmo Deus de ontem é o de hoje e não vai mudar, é o mesmo. E Ele está aqui nesta noite. A palavra de Deus me diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. E hoje nós lembramos, na mesa está colocada, para lembrarmos do sacrifício de Jesus por mim e por você. Em toda a história da humanidade, dos gregos principalmente, nós sempre assistimos os filmes, homens sendo sacrificados a deuses. Os deuses que era valorizado. Então os homens deveriam ser sacrificados a Deus, porque Deus é que tinha valor, o homem não tinha valor, o homem era sacrifício. Mas de repente inverteu isso comigo e com você. Deus se fez carne em Jesus Cristo, sendo Deus,
Emanuel, Deus conosco. Agora é Deus que morre por mim e para você. Quem tem o valor agora? Quem é a pessoa valorizada quando agora um Deus morre por um homem, morre por um ser humano? Você está entendendo, meu irmão? A sua importância, a minha importância para Deus. Nós somos muito importantes para Deus. E é isso que o Senhor quer aqui nos valorizar. Nós temos recompensa, como diz no final do versículo 6. E entramos no versículo 7 e orando: não useis de vãs repetições. Ficar só repetindo alguma coisa. Isso eu não estou querendo dizer, meu irmão e minha irmã, que de repente você interceder pelo marido, pela esposa, por um filho, e todo dia você orar: Senhor, restaura meu filho. Senhor, restaura o meu casamento. Todo dia, restaura o meu casamento, restaura o meu filho. Não é isso, isso é perseverança. Há uma diferença muito grande. Quando você é perseverante, você não vai desistir, você vai batalhar, você vai insistir com Deus para Ele te conceder a bênção que você está pedindo. Isso é perseverança. O que eu estou querendo dizer é que quando você faz uma oração de perseverança, você coloca naquela oração o seu sentimento. Você coloca o sentimento na oração. Quando você vai orar por um filho, quando você vai orar por alguém, e por inúmeras vezes que você ora, todo dia você ora por alguém, você coloca o sentimento, você sente a dor, você tem vontade de chorar. Isso não é repetição, vã repetição. Isso é perseverança. O pastor, então, me explica o que é repetição. É algo que eu repito por inúmeras vezes, sem ter sentimento nela. Quer ver uma coisa? A oração do Pai Nosso pode se tornar uma vã oração. Se eu orar ela, se eu repetir ela, sem colocar sentimento nenhum. É como se eu estivesse repetindo uma frase qualquer. Porque não há sentimento. A oração do Pai Nosso não entrou no meu coração. Não tem ali um sentimento nessa oração. Quando eu faço uma oração que ela não tem sentimento, eu posso estar simplesmente repetindo palavras. Não vai causar efeito. É por isso que a nossa oração tem que ser oração com fé. É oração que tem que mover a mão de Deus sobre o meu e o seu propósito. Amém? Continuemos aqui. Não usei de vãs repetições, como os gentios. Quem são gentios? Gentios são aquelas pessoas que não eram judeu. Todos que não são judeu é gentio. E aí eu e você, nós somos gentio. Nós não somos judeu. Tudo bem que alguém tem uns narizes grandes que parece um judeu, não é? Mas só aparenta. Viu? A começar de mim. E pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é assim que funciona com Deus. Versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe. Quando ele diz sabe, ele está falando da sua onisciência. Deus, ele sabe de tudo. E isso nós precisamos ter em mente, porque aquilo que não aconteceu ainda, Deus já sabe que vai acontecer. E às vezes Deus coloca ali no nosso caminho um desvio, para que a gente não passe por aquele caminho, porque Deus é onisciente, Ele sabe. E muitos dos problemas que às vezes vêm sobre as nossas vidas, é Deus querendo nos desviar de algo que poderia ser pior. Um exemplo: você sai de manhã de casa, entra no carro, dá partida, anda 5 metros, o pneu está murchinho. Você vai falar assim: Senhor Deus, cadê o Deus que eu sirvo? Esse pneu murcho, eu atrasado. Isso eu já conheço história de conhecidos. Parou, perdeu 5 minutos, 10 minutos para trocar o pneu. O caminho que ele fazia, ele fez como sempre. Há 5 minutos tinha acontecido um acidente grave aonde ele passava. Muitas das vezes Deus coloca situações para que nós venhamos ser guardados. Não é algo que está atrapalhando, mas é Deus nos dando um livramento, uma outra direção. Ninguém para um adorador, como ninguém pode conter um rio.
Ele pode colocar ali terras, fazer uma represa, mas olha, é uma questão de tempo. Vai romper. E ninguém vai te parar, porque tem rios de Deus que vêm sobre a tua vida, independente do que acontecer. Se alguém tentar te parar, é uma questão de tempo, porque você vai romper em nome de Jesus. Eu declaro para a tua vida e tomo posse também. O versículo 8 diz assim: não vos semelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de pedir. É bom Deus saber o que nós vamos precisar. Sabe por quê? Porque Deus pode preparar antes de eu ter a necessidade. Já imaginou? Eu estava brincando outro dia e serve para este momento. Estava lá na casa do presbítero Paulo. Lá no céu eu acho que vai ser mais ou menos assim. A Bíblia não diz nada disso, eu estou aqui pensando. Você imagina assim, né? Vou fazer um churrasco de picanha, de novilho precoce maturado. Você não precisa ir nem no mercado, vai lá, abre a geladeira, já está lá a picanha. Deus já sabia o que você ia pensar, então Ele já preparou a picanha. Aí você pensa assim: poxa, uma picanha dessa aqui, seria bom uma Coca-Cola bem gelada. Só ir lá, abrir a geladeira, está lá a Coca-Cola. Puxa, podia ter uma rede para me deitar aqui. A rede está ali. Deus trabalha mais ou menos assim. Deus, por Ele ser onisciente, Ele sabe tudo, Ele pode trabalhar na nossa frente para suprir a minha necessidade quando ela chegar. É por isso que nós temos que ter comunhão com Deus, porque no momento certo de nossa necessidade, o Senhor providencia todas as coisas. Vale a pena. E eu quero entrar com você agora. Nós vimos aqui como devemos orar, ou melhor, como não devemos orar. E o segundo tópico é o que nós devemos orar. Porque às vezes a palavra de Deus: busque assim o teu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu não sei se isso acontece comigo. Mas às vezes eu me pego, antes de qualquer coisa, falando: Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando, Senhor. Eu inverto as coisas. Por que eu estou falando eu? Porque, meu irmão, Deus só tem um. E não tem vice. Deus não tem vice. Prefeito tem vice, presidente tem vice, um monte de coisa tem vice. Deus não tem vice. Então eu estou sujeito às mesmas condições que você. E às vezes nas minhas orações, em vez de começar por onde o Senhor está nos ensinando, eu começo por outro lado. Começo buscando a minha necessidade, e depois, se sobrar tempo na minha oração, se o horário não passar muito rápido, eu vou ver o que Deus quer. Será que isso acontece comigo? Será que não acontece com todos nós em alguns momentos? Primeira coisa que tem que se prevalecer, nós lemos isso na oração do Pai Nosso, que tem que prevalecer em primeiro lugar é a vontade de Deus. Quando Ele diz: santificado seja o teu nome, eu estou dizendo quem Ele é. Mas mais do que dizer quem Deus é, eu tenho que mostrar a santificação através dos meus atos. O que eu faço é santificar a Deus. Quando eu converso, as minhas palavras têm que santificar a Deus, tem que ser santidade. Quando eu compro, pago, santidade. Tudo que eu faço reflete a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Tudo que eu faço tem que santificar. Tem que ser um testemunho deste Deus santo. Eu disse testemunho, porque algumas vezes a gente dá testemunho de Deus, por causa das nossas falhas, das nossas limitações. Mas temos que logo correr ao advogado, que é Jesus Cristo, e consertar tudo isso. Então, primeira coisa, eu tenho que santificar, dar testemunho santo em tudo que eu for fazer. Tudo que eu for fazer, eu tenho que dar testemunho de santo, de santificado, representando Deus, embaixador do Senhor. Nós lemos lá em Salmos 24:1 que tudo pertence a Deus, eu e você e tudo que tem na terra. Então tudo é santo, tudo pertence ao santo. Então, se pertence ao santo, eu tenho que ser santo também. Outra coisa: venha o teu reino. Vir o reino de Deus é fazer com que o reino de Deus se avance. Pessoas que não conheceram Jesus vão conhecer Jesus através da minha vida falada e praticada.
Porque muitas das vezes nós não precisamos falar que somos convertidos. As pessoas vão ver que os nossos atos já identifica isso. Aonde eu convivo, identifica isso. Aonde eu vou, identifica isso. Que eu estou estendendo o reino através do testemunho da minha vida. Outra coisa, seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de Deus. Meu irmão, quantas vezes nós não ficamos, às vezes, de certa maneira, revoltado com Deus? Deus, eu já orei 3 vezes hoje e o Senhor não falou comigo. Aí ele falou assim: deixa eu explicar um negócio para você. Vai para Gênesis 1. Eu, Deus perfeito, todo poderoso, demorei 6 dias para fazer a terra. Eu estou ensinando a você que há tempo para tudo. Leia lá. Leia na palavra. O Senhor nos ensina que Ele tem um tempo. E não é porque eu faço uma oração que eu tenho que exigir de Deus. Aquele que tem filho sabe muito bem o que é receber uma exigência, uma cobrança de um filho. O filho às vezes estende o dedo, como muitos fazem isso a Deus. Pai, já é a 2ª vez, viu, que eu levo as suas meias e o seu sapato para o quarto, tá? Quantos anos você tem, menino? Estou com 12. Faz 12 anos que você está comendo no prato aqui em casa e nunca agradeceu. Você não pagou. O seu primeiro emprego você vai pagar luz e água. Pai, eu estou pensando em nem trabalhar. O filho exige às vezes do pai, mas não consegue ver o que o pai faz. Será que às vezes nós não exigimos de Deus alguma coisa e não estamos valorizando aquilo que Ele tem feito por nós? Quem está vivo aqui, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus e vivo, gente. Glória a Deus. Está vivo. Porque poderiam fazer assim. Está vivo. Você agradeceu a Deus por isso? Eu agradeci a Deus hoje. Eu vi um cachorro pitbull avançar no pastor Elber. Eu vi descendo assim, entregando folheto. Olhei e vi um Rottweiler assim, né? Só de olho para mim. Mas o Elber descendo com aquele... Ele parece que anda com pé de pano. Não faz barulho, né? Aí eu só dei aquela paradinha. Eu falei, quero ver. Ele veio para enfiar o folheto assim embaixo do portão. O cachorro... ele... Estava vivinho e com reflexo. Irmãos, muitas coisas que Deus está fazendo pela gente, e a gente está sofrendo por aquilo que Ele não deu, e não conseguimos viver aquilo que já temos dado por Ele. Tem um carro, tem uma casa, tem uma família. É alugada a casa? É, mas Deus está te dando condições de pagar aluguel. Está gastando muito de água e luz, mas Deus está te dando um salário para pagar esse montão aí. Está comendo só bife de casquinha? Glorifica a Deus, você tem um bife de casquinha. Tem gente que não tem nem a casquinha de tirar o bife. Devemos agradecer. Continuando, seja a vontade de Deus seja feita em primeiro lugar. A crucificação de Jesus, a dor e o sofrimento, foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus ver o filho dele sofrendo naquela cruz. Foi a vontade de Deus ver Jesus apanhando daqueles homens. Foi a vontade de Deus que tudo aquilo acontecesse. Deus estava no controle. Jesus morreu, sim. Jesus não foi assassinado. Ele se entregou. Mas ele enfrentou a morte e hoje ele vive para todo sempre. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu devo enfrentar os problemas, porque o problema ele vai vir uma vez só e a vitória vai ser eterna. Enfrente o problema. Qual é o nome do problema? Enfrente ele. Com Deus, você e eu, nós somos mais do que vencedores. A vontade do homem vem depois. O pão nosso de cada dia é o maná, é o alimento, é as coisas básicas.
As coisas básicas, eu dou 3 letrinhas, A, B, C, D. O A é alimento, ninguém vive sem comer. Vive sem qualquer outra coisa, sem comer não vive. Depois vem o básico, aí vem ali esgoto, água encanada, básico. Primeiro, alimento. Segundo, básico. O C são coisas contornáveis. Hoje você vai sair daqui e vai comer aquele rodízio de pizza lá, não vai? Então isso é contornável. Você poderia comer um rodízio de pizza, como podia comer um x-tudo, contornável. Você pode comer um dos dois, o que for mais barato. Talvez um cachorro quente com taio, maionese. Você escolhe, é contornável a situação. E tem o D, que é dispensável. É comprar aquilo que não tem necessidade. Eu já tenho. Eu tenho um carro 2010, 2015. Eu quero comprar um 2019. Estou guardando dinheiro já. Não, viva com esse. Você já tem uma televisão que é de tubo. Está funcionando bonitinho, não tem necessidade de outro. Não, eu quero comprar uma de plasma de 50 polegadas. Aí não cabe nem na parede. Isso é dispensável. Nós estamos muito preocupados com as coisas dispensáveis. Pessoas que, como eu, já foi no I99, comprou aquela mãozinha para coçar e cocei uma vez só, não sei onde ela foi parar. Era dispensável. Eu não precisava ter comprado essa mãozinha. Joguei dinheiro fora, gastei R$1,99. E a mulher não me devolveu o troco ainda, me devolveu bala. Prejuízo. Dispensável. O pão nosso de cada dia, Deus está preocupado com a nossa necessidade. Outra coisa, depois do pão, depois das coisas básicas, Deus vem ali do perdão. Perdoa as nossas dívidas. O Senhor trata do pecado. Pecado é dívida. E o pagamento desse pecado é a morte. Se eu não me consertar, a consequência do pecado é a morte. Morte física, pastor? Não, ainda não. Mas já é a morte espiritual. Aquilo que eu falo para Deus é como se eu estivesse falando assim, ó. Ninguém ouve. O pecado faz com que eu emudeça. Sabe aquilo que você fica dentro de uma redoma e todo mundo passando lá de fora, você grita, 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 mas aquele que está lá fora não te ouve? O pecado faz isso com a gente. Deus não ouve a nossa oração. Pastor, como que eu me livro disso? Jesus livra disso. Nós vamos ver já. Não deixe cair em tentação. Tentação é essa, meu irmão, que é aquela que pode nos tirar do caminho de Deus. É pedir proteção, falar para Deus assim: Deus, a minha fraqueza é bebida. Então Deus, não permita que ninguém venha beber perto de mim. Não permita que algo que possa me atrair para essa situação, não permita. Isso aqui é proteção, é livrar-me de todo mal. Não deixe-me cair em tentação, mas livre de todo mal. Não é me livrar no mal, é livrar antes do mal. A oração do Pai Nosso: Senhor, me livre disso. Tem problema com a mulher, com adultério? Senhor, não permita, o Senhor sabe da minha fraqueza, Senhor. Então só coloque aqui homem para trabalhar comigo, e homem feio, que vai, né? Homem feio. Coloca lá. Ora antes de acontecer. Não espera acontecer. Proteção contra as nossas fraquezas. Deus sabe das nossas fraquezas. E o inimigo sabe também. Desde quando foi colocado gente nessa terra, o inimigo tem olhado para ver o comportamento. E o Senhor conhece os olhares, para onde a gente está olhando. O inimigo conhece também os nossos olhares, aquilo que nós estamos talvez pensando, que ele não entra na nossa mente se nós estivermos em Deus, não. Mas ele pode ver onde você está olhando e falar: eu acho que está desejando isso. O inimigo, ele não nos força, ele simplesmente apresenta o produto, e aí a gente se envolve com isso. Qual é a condição para sermos ouvidos por Deus? Versículo 14 e 15, olha lá o que está escrito. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celeste nos perdoará. Se porém eu não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará a vós. Para minha oração ser ouvida, para que o meu pecado caia por terra, eu preciso perdoar. E perdoar é uma coisa muito difícil.
Perdoar é algo que o homem, o sexo masculino, tem essa dificuldade de pedir perdão. Ele pode até aceitar com uma certa facilidade, mas pedir já é mais difícil. É difícil para o homem, não tanto para as mulheres, mas há uma necessidade. Para que eu venha a ser perdoado por Deus, para que Deus possa ouvir as minhas orações, eu preciso perdoar. A palavra de Deus é assim: perdoa a minha oração a Deus. Senhor, perdoa os meus pecados do jeito que eu tenho perdoado o Bruno. Senhor, perdoa-me do jeito que eu perdoei o Bruno. Se eu não perdoei o Bruno, o que vai acontecer? Nós já tivemos várias trombadas já, né, Bruno? Conheço do Bruno do banco, nós trabalhamos junto. Se eu me dirigir uma oração a Deus, eu vou lá: Bruno, você me perdoa. Aí o Bruno libera perdão para mim, eu libero perdão para ele. Deus, olha, eu já conversei com o Bruno, nós nos perdoamos, agora eu quero pedir perdão pelos erros que eu estou cometendo. Aí Deus vai olhar no caderninho dele, como se Deus precisasse fazer isso. Deixa eu ver se falou com o Bruno, né? Deixa eu ver aqui. Falou mesmo, está perdoado. É assim que funciona com Deus. A minha oração a Deus é respondida a partir daquilo que eu sou com as pessoas. Não tem outro jeito, meu irmão. Não dá. A Bíblia, ela pode contrariar os meus desejos, mas é a vontade de Deus. A Bíblia pode não ser bom para nós hoje, mas vai ser um dia. E eu quero concluir aqui. Se eu não perdoar, Deus não responderá às minhas orações e eu não serei ouvido por Ele. Vai ser aquele grito sem voz. E será que não tem alguém de nós aqui que esteja gritando sem voz e Deus não consegue ouvir? Quantas vezes você já não pediu socorro a Deus, mas por causa de algumas coisas que não foram consertadas com eles, a voz ficou ali muda, só ouve o mexer da boca e Deus não ouviu. Queria chamar o ministério de louvor.